Tá faltando um fenômeno para a gente aprofundar, certo? Deixei ele para o final porque dá para falar umas coisas muito interessantes e falar muita coisa que cai no vestibular sobre eles. Que é a absorção. Não tem como falar de absorção sem falar sobre o fenômeno que acontece com as cores. Para a gente poder entender o que acontece com os fenômenos das cores, uma coisa tem que ficar clara. O pigmento, a cor do pigmento, só consegue refletir a parcela de luz incidente que corresponde à cor do pigmento. Ou seja, o pigmento vermelho só consegue refletir cor vermelha. Se qualquer outra cor incidir no vermelho, ele absorve. O pigmento azul só consegue refletir o azul. Qualquer outra cor que incida nesse pigmento, ele vai absorver, certo? Então, aqui eu tenho uma bandeira, não é qualquer bandeira, é uma bandeira atômica, ok? A gente tem uma bandeira aqui e vamos supor que eu vou colocar ela numa sala escura e eu vou iluminar essa bandeira aqui exclusivamente com luz verde, monocromática verde. Monocromática que tem uma cor só, certo? E vai iluminar ela apenas com a luz verde. Então o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte. O que vai acontecer é que o pigmento verde, ele sendo verde, só consegue refletir a cor verde. Então, como está incidindo cor verde no pigmento, ele consegue refletir. Significa que esta parte da bandeira aqui vai ficar verde. Certo? Essa outra parte aqui, ela está azul. O azul é um pigmento que não tem verde. Então, o que ele vai fazer? Ele vai absorver a cor verde, tá certo? Consequentemente, essa região azul, se absorveu a cor verde, não vai refletir nada. Então, vai ficar preta, vai ficar escuro. Bom, essa região aqui da nossa bandeira atômica, ela já é preta. O preto é a ausência de cor. Ele não tem nenhuma das cores. O que acontece então? Então, nessa luz verde vai incidir aqui no preto. O preto não tem nenhuma cor, vai absorver o verde também. E o nosso átomo aqui, e a borda da nossa bandeira, ela é branca. O branco é a soma de todas as cores, tá certo? Todas as cores compõem a luz branca. Então, o que vai acontecer? Significa que o branco tem o azul, o branco tem o verde, e como tem o verde, ele consegue refletir a luz verde. Então, toda a borda aqui, ó, da bandeira vai ficar verde. Certo? E o nosso átomo também vai ficar verde. Beleza, galera? E aí chega numa conclusão interessante, olha só. A cor branca é a mistura de todas as cores. Ela representa a junção de todas as cores. Então a gente vai colocar aqui todas as cores. Ou seja, a gente pode dizer que o branco é um refletor universal. Por quê? Porque se a cor só consegue refletir a cor contendo no seu pigmento e o branco possui todas as cores, então qualquer cor que bater no pigmento branco, ele reflete. Agora, já o preto é a ausência de cor. E sendo a ausência de cor, ele não tem nenhuma, então ele nunca vai conseguir refletir, só absorver. Então a gente chama ele de absorvedor universal, tá certo? E isso acaba criando efeitos, experimentos e fenômenos bem interessantes no nosso cotidiano. Porque a gente está tão acostumado com a luz branca iluminando tudo, e a luz branca possui todas as cores, que a gente sempre acaba vendo a cor natural dos pigmentos. Quando a gente muda a cor que está incidindo no ambiente, a gente consegue ver alterações bem significativas. Vamos ver um vídeo então que mostra isso, tá certo? E a gente já volta aí para ver a mistura das cores. Bom, gente, agora vamos ver como é que funciona a visualização das cores. Ela depende de dois fatores. Depende da cor do pigmento e a cor da luz que está incidindo no corpo. Por exemplo, eu tenho aqui uma caneta, certo? Essa caneta, ela possui a tampa vermelha e uma outra parte branca. Mas por que você vê dessas cores? Então, olha só. O branco é a soma de todas as cores. Então, quando ela incide aqui no vermelho, aqui na tampa vermelha,
ela vai fazer o quê? Ela vai absorver todas as cores, menos o vermelho. Aí ela vai refletir o vermelho, tá bom? Por isso que você vê vermelho. A parte branca, o que vai acontecer? Quando a luz branca incidir na parte branca, ela não vai absorver nenhuma cor e vai refletir então todas as cores. E aí o seu cérebro acaba vendo como branco, tá certo? Vamos ver agora como fica essa mesma caneta na luz verde. Olha só, na hora que eu coloco a caneta na luz verde, você vê a parte branca esverdeada. Por quê? Porque o branco, como é a soma de todas as cores, ele vai refletir o verde. Mas a tampa, ela está preta. Tá? Ela está preta porque o vermelho está absorvendo o verde e não está refletindo nada. Vou acender aqui a luz agora. Olha lá, deu para ver que é a mesma caneta. Vou apagar ela de novo e pronto, o vermelho voltou a ficar preto. Bom, agora um mais interessante ainda. Eu tenho aqui 2 algodões pintados com tintas, olha só. Quando você vê esses algodões, você percebe que eles são pretos, mas eles estão sendo iluminados com a luz vermelha. Será que eles são pretos mesmo? Então vamos ver. Olha só, a tinta da minha mão da parte esquerda ela é verde e a tinta da parte direita é azul. Só que quando eu ilumino os dois com vermelho, você vê o verde absorve o vermelho, então fica preto. E o azul também absorve o vermelho, ficando preto. Beleza, galera? Impressionante o que a luz, né, do ambiente pode alterar a cor que nós enxergamos. Vamos falar agora de mais um fenômeno de cor muito legal, que vai ser a mistura das cores, tá certo? Primeira coisa que a gente tem que entender para entender a mistura das cores é quais são as cores primárias para a luz. Então, esse aqui é o conjunto de cores primárias, tá certo? A gente tem aqui o azul, o vermelho e o verde. Então, o azul, o vermelho e o verde, eles fazem parte das 3 cores primárias para a luz. A mistura do azul com o vermelho dá tipo um rosa, né, que a gente chama de magenta. Então, essa cor aqui vai ser o magenta. A mistura do verde com o azul dá uma cor que a gente chama de ciano. O ciano é tipo um azul mais clarinho, um azul bebê, tá certo? E a mistura do verde com o vermelho dá o amarelo, certo? E para finalizar, a mistura das 3 cores primárias dá o branco, beleza? Então olha só que interessante, que fenômeno interessante que a gente vai mostrar agora, né? Quando o Terra deu a aula de propagação retilínea, ele falou um pouco sobre sombra, né? Sombra, a região que não é iluminada pela fonte de luz. E a penumbra, a região que é parcialmente iluminada. Parte da luz consegue chegar lá e parte não consegue. O que será que acontece com a sombra e com a penumbra quando a gente troca a nossa fonte de luz branca para fontes coloridas? Então olha só, aqui eu tenho uma fonte verde e uma fonte que a gente vai adotar essa cor aqui como vermelho, né? Então olha só, o que vai acontecer? Essa fonte de luz é uma fonte divergente, né? Emite luz para todas as direções, tá certo? Só que aqui a gente tem um obstáculo opaco e aqui um anteparo branco. Então o que vai acontecer, né? Essa luz emite luz para todas as direções, só que um dos raios, ó, ele vai passar no limite desse obstáculo, tudo bem? No limite esquerdo e outro raio de luz no limite direito. O que vai acontecer? Toda essa região aqui, ó, vai ser iluminada pelo verde. E toda essa região aqui também vai ser iluminada pelo verde. Essa região central vai ficar uma sombra, uma região não iluminada pela fonte verde, tudo bem? O interessante é que se a gente ligar uma outra fonte ao mesmo tempo que essa, vai acontecer um fenômeno bem legal, olha só. Essa fonte aqui também vai emitir luz para todas as direções. Um dos raios de luz vai passar pela extremidade direita do obstáculo. Outro raio de luz vai passar pela extremidade esquerda do obstáculo. Significa que essa fonte consegue iluminar de vermelho toda essa região aqui. E de vermelho também
todas essas regiões aqui. Então, o que aconteceu? A gente ficou com uma região de sombra, região não iluminada, não tem nenhuma luz chegando, e a gente já viu que a ausência de luz é preto, então a sombra vai ficar preta. A gente vai ter uma região, aqui à direita, de penumbra, só que não é qualquer penumbra. Essa penumbra aqui, ó, ela vai ficar avermelhada. Por quê? Porque a fonte vermelha consegue iluminar. Então vai ser uma penumbra colorida, certo? Que também a gente não está acostumado a ver no nosso dia a dia. A gente vai ter uma outra penumbra aqui do lado esquerdo. Só que essa penumbra vai ficar esverdeada, tá certo? Porque a fonte verde consegue iluminar essa região. E o resto, né, da região vai ficar regiões iluminadas. Nessas regiões iluminadas estão chegando raios de luz das duas fontes. Está chegando da luz vermelha e da luz verde. E a gente viu que a mistura do vermelho com o verde dá o amarelo. Então, essa região aqui, ó, você vai ver amarela, e essa região aqui você também vai ver amarela. É tão impressionante esse fenômeno que a gente preparou um vídeo bem legal mostrando penumbra colorida e essas misturas de cores que você vai ver agora. Bom, gente, então vamos lá. Vamos tentar entender o que eu falei sobre sombra e penumbra e cores. Então aqui a gente tem uma região iluminada com a luz azul, certo? Vamos ver o que acontece quando a gente coloca um objeto na frente. Olha lá. Você percebe que forma uma sombra. Sombra é ausência de luz, certo? Então vai ficar preto, a ausência de luz é preto. E ao redor da sombra está uma região um pouquinho mais acinzentada, que é a penumbra, porque a fonte que eu estou usando é extensa. Agora vamos ver o que acontece quando a gente liga duas fontes de luz. Então olha só, eu tenho a fonte verde e a fonte azul agora. Esta região aqui é delimitada pela luz verde e essa região é delimitada apenas pela luz azul. Isso significa que se eu colocar o objeto aqui na frente da região verde, vai formar uma sombra preta. E se eu colocar na região azul, também vai formar uma sombra preta, porque preto é ausência de luz. Mas esse miolo aqui que eu apontei, ele é ciano, que é a mistura das duas cores. Então, quando eu colocar o objeto exatamente nessa posição, olha só o que vai acontecer. Eu tenho agora uma região de sombra bem pequenininha no meio que é preta, tá? Ausência de luz. E eu tenho duas penumbras, só que elas são coloridas. Por quê? Porque minhas fontes são coloridas. Então eu tenho a penumbra azul, é a região onde está chegando a luz azul, mas não está chegando a luz verde. E a penumbra verde é onde está chegando a luz verde e não está chegando a luz azul, tá certo? Você nota que se eu afastar o objeto, a sombra vai sumir e as penumbras vão ficar cada vez mais embaçadas. E se eu aproximar, a sombra vai crescer cada vez mais. Legal, né? Agora eu vou apagar a lâmpada verde e vou ligar a lâmpada vermelha. Novamente, a gente tem uma região de intersecção entre o vermelho e o azul, que é o magenta, tá certo? Vamos ver o que vai acontecer quando eu colocar a caneta aí. Olha lá, gente. Novamente, a gente tem uma região de sombra, onde nenhuma das duas fontes consegue iluminar, e duas regiões de penumbra, uma azul e uma vermelha. Agora eu vou apagar a luz azul e vou ligar a luz verde. A gente vai ter aqui, ó, a região entre as duas cores, esse miolo vai ser o amarelo, que é a mistura do vermelho junto com o verde. Novamente, quando eu coloco a caneta aqui, ó, vai formar sombra no meio, que é a região de ausência de luz, e as penumbras verde e vermelha. Mas olha só que legal agora quando eu coloco as três cores. Com as três cores, a região central, que é a intersecção das três, vai ficar branca. Ó. A gente tem a região magenta, a gente tem a região ciano, que vai ser o azul e o verde, e a gente tem a região amarela, que é o vermelho e o verde. E na região central, você vê branco, tá? Não vai estar um branco perfeito, mas está meio esbranquiçado, tudo bem? Porque é a mistura das três cores. Olha só quando eu coloco o objeto exatamente nessa região. Olha que lindo. Eu vou ter três penumbras que eu tenho três fontes, mas olha como as cores estão diferentes, porque olha só,
Onde tiver o ciano, que é o azul claro, é porque está chegando o verde e o azul e está cobrindo só o vermelho. Onde tiver amarelo é porque está tampando só o azul e está chegando o vermelho e o verde. E aonde eu tiver o magenta é onde está tampando só o verde e está chegando o vermelho e o azul. Se eu for aproximando, ó, as cores vão se misturando. O amarelo junto com o magenta vai formar o vermelho, o amarelo junto com o ciano vai formar o verde, e se eu juntar mais um pouquinho, ó, fica preto, que aí nenhuma das 3 lâmpadas vão conseguir iluminar aquela região. Muito legal esse experimento, hein, gente? Valeu, viu? Se você gostou do vídeo, clique aqui no botãozinho curtir. E não esqueça de compartilhar em suas redes sociais. E também se inscrever no nosso canal para nos ajudar. Yeah, baby!